A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por você que está me ouvindo. Deus te abençoe ricamente. E eu tenho uma palavra de Deus para você, tá bem? Eu tô rouca, ando um pouco gripada e é um pouco com a voz assim fanha, mas eu espero que você possa me ouvir bem, porque o nosso Deus, ele sempre tem uma palavra para nos ajudar, né? O mundo jaz no maligno, mas o nosso Deus, ele tem o controle de tudo. A palavra de Deus para você nesse dia se encontra no livro de Salmos 77, que fala sobre as grandes obras e também a misericórdia de Deus. Deus, ele faz grandes coisas, coisas incompreensíveis, e o mais interessante, que ele é um Deus misericordioso. Enquanto o homem condena, né, o homem julga, o homem ele faz pré-julgamentos, ele julga a tua causa e ele já te dá uma sentença de morte. Deus, ele vem com a misericórdia dele. Então, talvez se alguém esteja te sentenciando para a morte, Deus tem uma palavra de vida para você nesse dia. A palavra diz assim a partir do verso 1: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa-se consolar-se. Eu lembro de Deus e passo a gemer, medito e me desfaleço o espírito. Aqui você está vendo de uma pessoa muito tribulada. O salmista é o Salmo de Asaf, e ele está muito atribulado. Mas ele está dizendo assim, mas eu estou levando a Deus a minha voz, eu estou clamando a Ele porque eu sei que Ele vai atender a minha oração. E ele está passando por um momento de dificuldade, porque quando ele fala no verso 4, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado eu estou, que não posso falar. Eu já vivi momentos assim, de estar tão perturbada, tão cansada mentalmente, tão preocupada, que não conseguia dormir. Perdi o sono à noite. Mesmo que eu tentasse, né? O mesmo que nós tentamos dormir, viramos para um lado, viramos para o outro, mas nós não conseguimos dormir porque a preocupação ela invade nosso ser. E o salmista Asaf, ele está dizendo isso para mim e para você. Ele está relatando aqui, deixando relatado que esse momento cruel, esse momento difícil, esse momento perturbador, esse momento sem resposta é cruel. É cruel quando você está pedindo uma resposta para Deus e não tem resposta. É um momento cruel quando você está vivendo um momento de dificuldade e as coisas não se resolvem. Então, o salmista está deixando relatado, eu estava a gemer. Eu me lembrei de Deus, mas eu continuava a gemer. Eu sei que Deus ele existe, eu sei que ele é real, eu sei que ele está sentado no seu trono, mas eu estou a gemer, porque tem situações, e Deus não vai te dar prova maior do que você possa suportar, isso de fato não, mas tem situações que eu sei que Deus existe, eu sei que ele é grande, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode resolver, que no estalar de dedos tudo aquilo que estava complicado fica descomplicado, tudo que está fechado passa a se abrir, eu sei disso, mas mesmo assim o meu espírito está desfalecido. E eu estou falando aqui com pessoas assim, que sabem quem é Deus, confia em Deus, acredita em Deus, a sua fé está depositada nele, mas o seu espírito está desfalecido. Porque tem situações que vão assim aglomerando de uma certa forma, que vai tirando de você a sua paz, a sua alegria, o seu espírito fica perturbado, o cansaço mental vem, a mente fica, eu falo que fica tão cheia de problemas que você às vezes pensa assim, gente, aonde que eu vou esvaziar minha mente, não é? Mas aí ele está falando, aqui ele está deixando declarado para mim e para você, que Deus ele é misericordioso e que ele fez todas as obras, toda a criação, tudo aquilo que você pensa, imagina, foi feito pelas mãos de Deus. Os meus filhos, eles são pequenos e às vezes eles fazem perguntas porque eles estão numa fase de curiosidade, eles querem saber de tudo. E o meu filho mais velho de 7 anos, ele pergunta assim, mãe, Deus pode fazer isso? Ou
ele estava perguntando hoje, Deus pode fazer receitas de bolo? Ele conhece todas as receitas do mundo? E eu, sim, meu filho. Deus sabe de todas as receitas do mundo. Deus sabe de todas as fórmulas do mundo. Porque eu não falo Deus para ele, porque a mente dele é muito pequena para entender Deus. Eu falo Papai do céu, né? Porque no termo português nós usamos papá, nem é papai, como no Brasil aqui se usa papá. E eu falo assim, Papá do céu, ele é poderoso para fazer. Então ele sabe de tudo. Mas como ele é poderoso? Como é que ele faz isso? No estalar de dedos ele resolve a situação. Ele, quando quer fazer, ele faz e você nem percebe que ele está fazendo. Então, a curiosidade dos meus filhos, nós também temos essa curiosidade em espírito com Deus, não é? Como Deus existe? Como é que ele não existe? Ele é, né? Antes da fundação do mundo, antes que houvesse mares, antes que houvesse toda a criação, ele já estava lá. Então ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, a onipresença dele está em todos os lugares, a onipotência dele, o poder dele está em tudo. Então, o salmista está dizendo assim, eu posso estar desfalecido, o meu espírito está a desfalecer, até os meus olhos eu não consigo dormir porque eu estou perturbado. Tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos dormir, que nós não conseguimos nos comunicar, que nós não nos conseguimos falar com ninguém. Por quê? Porque o cansaço está ali, visível. É visível. Ontem eu estava falando com um cliente meu e eu achei essa frase muito interessante dele, porque eu falo assim, né? Porque às vezes quem sabe que eu trabalho na área de mediação imobiliária, às vezes você pega clientes, mas são os brasileiros que vêm morar em Portugal e querem arrendar casa, alugar casa. E a maioria dos brasileiros, quando vem, né, quando entra em contato comigo para fazer arrendamento de alguma propriedade, eles falam assim, que eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu estava até falando com esse conhecido, esse cliente, por acaso, há um ano atrás eu consegui alugar uma casa para ele, e ele entrou em contato comigo por causa de um conhecido que ele conheceu aqui um mês, um brasileiro que chegou aqui há pouco tempo e tal. E esse rapaz, jovem, seus 22 anos, casado e tal, e ele falou, olha, Maria, se você conseguir alguma coisa aqui, porque é uma boa pessoa... Eu lembro-me direito que eu falei assim para ele, olha, não vai por isso, por ser boa pessoa. Não vai por aí. Às vezes você está casada com 20 anos com uma pessoa, você não conhece a pessoa. Você não tem nem um mês e você está aí dando a sua cara a tapa para uma pessoa que você não conhece. Não, mas ele é crente, não sei o quê. E eu escutar, né? Eu só escutar. Por quê? Porque eu sempre falo, a pessoa quando fala, ela se apresenta já, ela acha que o ser crente é como se fosse o bilhete de identidade dela, entendeu? Que fosse ali o documento de identidade dela. Eu lembro quando eu tinha meus 15 anos, que eu trabalhava numa empresa de construção, eu trabalhava no crediário. Foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Naquela época nós trabalhávamos, fazíamos um curso e era uma empresa não sustentada pelo governo. E essa empresa, ela fazia parcerias, né? Essa entidade fazia parcerias com outras empresas, com as empresas dos setores, né, da minha cidade, e pagava-se menos, claro, o salário, e nós trabalhávamos para essas empresas por meio período, porque nós tínhamos que estudar, nós, como menores, né, de idade, tínhamos que estudar, então nós trabalhávamos meio período. Então foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada. E eu trabalhei no crediário de uma empresa, e eu lembro que quando eu fui fazer o crediário, foi lá um homem muito, um senhor de idade, muito simpático, uma presença muito assim, firme. Ele se assentou à minha frente, desculpa, ele se assentou à minha frente e ele pediu o documento de identificação dele e ele trouxe-me a carteirinha de pastor dele, lá com todos os dados. E aquilo foi assim um crédito muito grande, mas naquela época, só de falar que uma pessoa era pastor, era um respeito, não é? Era um respeito, uma consideração, não. Esse é pastor, esse é um homem de Deus, isso não dá calote em ninguém, né?
Esse não vai enganar ninguém. Mas hoje as coisas estão mudadas. E eu sempre falo, não é preciso você falar que você é crente, é os seus frutos que tem que provar aquilo que você fala. E esse jovem, assim, muito entusiasmado, que eu arranjei uma casa para ele lá, que eu fico com a casa, e deu uma palavra para a senhora, que eu sou crente, e começou a fazer dívida em toda parte. Você pensar, já queria fazer dívida, não tinha nem 2 meses que estava aqui, não tinha nem trabalho fixo, nem nada. Eu estava tentando ajudá-lo, né? Até porque quem chega num país para começar assim não é nada fácil, mas a gente também tem que ter discernimento das pessoas, dos clientes, porque a gente também tem uma responsabilidade. E eu fiquei assim, observando, mas logo o Espírito Santo foi me dando discernimento, ele falando e eu olhando para ele, o Espírito Santo me dando discernimento e tal, daquela pessoa. E de fato, ele deu a palavra, olha, no fim do mês e tal, vamos fechar contrato e não sei o quê, não sei o quê. Aí quando ligou-me, né, essa pessoa, esse outro brasileiro que havia indicado, olha, o fulano de tal, ele ligou para você? Eu falei, não, por quê? Porque ele tá morando em outra cidade? Eu falei, sim, mas como assim morando em outra cidade? Mas ele não deixou reservada a casa e nós já íamos fazer o contrato e tudo. E ele disse que arranjou trabalho em outro lugar, foi embora mais a mulher. Eu, tá bem. E eu falei, né, com esse colega, e eu falei assim, tá vendo o que eu disse para você? Você nunca deve fazer isso. Você nunca deve falar que fulano é muito honesto. Você não conhece a pessoa. Eu sempre falo, você conhece a pessoa pelos frutos dela. É pelos frutos, é que você vai saber do caráter dela. Eu posso anunciar para todo mundo que eu sou um crente em Deus, e não ser nada daquilo. Mas com a minha atitude, com o meu caráter, com o meu comportamento, aí sim. Aí eu vou estar sim pregando a palavra de Deus com as minhas atitudes. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus traz com ele frutos, né? Nós temos frutos do Espírito. E esse rapaz falou assim, realmente, você tem razão. Eu até ia também ter uma parceria numa empresa, numa concessionária de carros, eu até ia ajudá-lo a comprar um carro, mas até desisti, porque eu não senti de fazer isso. Falei, pois, e se caso você tivesse decidido fazer isso, você ia ficar no prejuízo, porque ele ia embora para outra cidade e você ia ficar sem o dinheiro do carro, porque é assim, gente. Hoje todo mundo é crente. Hoje aqui, principalmente na Europa, a maioria que chega aqui no Brasil, eu sou da igreja tal, eu sou não sei o quê. Mas você vê os comportamentos, você fala assim, essa pessoa nunca foi convertida, essa pessoa nunca viveu o verdadeiro evangelho. Porque eu lembro quando eu tinha lá meus 14 anos, eu sei o que era renúncia, mulheres de oração, mulheres de joelho, mulheres que tinham um compromisso, sabe, de Deus mesmo, mulheres que abriam a boca e você via o Espírito Santo falando através da boca delas. E hoje todo mundo é crente, entre aspas, porque o verdadeiro servo de Deus são poucos. Os que servem a Deus de espírito, de coração, que são fiéis a Deus, são poucos. Então, isso até serve para mim e para você, que não é só falar que somos crente, mas viver o evangelho em Cristo. Ter um comportamento de um verdadeiro cristão. Dar a sua palavra, a pessoa promete uma coisa, cumpra. Se vier na tua mão para fazer, fazer conforme a tua força, porque para a sepultura para onde tu vais não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Se o teu irmão vier e pedir alguma coisa para você, e se você tem, faça. Mas se você não tiver, ok, olha, eu não posso fazer agora, mas se tens aí contigo e você pode fazer, faça. Hã? Certo? Agora, tem gente que dá a palavra e não cumpre. Eu tenho vivido momentos assim que eu faço, assim, gente, em que mundo que eu estou vivendo? Que as pessoas hoje não têm palavra. Há muitos anos atrás, não era preciso um papel, um documento, só a palavra valia. Hoje não, hoje tem que ter um documento, mais outro documento, mais uma autenticação. Por quê? Porque as pessoas hoje já não têm palavra. E pior ainda para um servo de Deus que se diz servo de Deus e que não cumpre a palavra. Promete. Vou aí, tal hora, não aparece. Sempre inventa uma desculpa. Mente por tudo e por todos. Quando você, por exemplo, né, você tem que falar alguma coisa que é importante, eu sempre falo assim, às vezes você está até
equivocando do mal ou saindo do mal, porque tem coisas que você tem que, né, que tem que adiar mesmo. Não dá. Olha, eu não posso hoje. Às vezes você não tem nada, mas você sente diminuir, você fala, não, eu não posso, tem outras coisas. Tudo bem. Mas tem pessoas que mentem por tudo e por todos e prometem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e no fim não fazem nada. É igual eu falei para esse conhecido, eu falei assim, esse rapaz, para mim, perdeu a credibilidade. O dia que eu precisar, comigo não precisa contar, porque eu não confio. Mas o bom é que Deus ainda tem misericórdia, né? O ser humano não. O ser humano, olha, errou uma vez, falhou, já não consegue confiar. Por quê? Porque o ser humano não tem a onipresença de Deus, a onisciência de Deus para ver todas as coisas. E o Então, o bom é que Deus ele tem onisciência, ele sabe do futuro e vê todas as coisas. Por isso que Deus nos dá muita oportunidade e é misericordioso. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu costumo dizer que nós somos parceiros de Deus. O que significa isso? Que eu faço a minha parte e ele vai fazer a dele. Se eu quero ser honrada nessa terra, eu tenho que fazer a minha parte como um cristão e ele, como Deus, ele vai honrar a minha fé nele, a minha atitude. Então, se eu sou certa, correto, cumpro com a minha palavra, sabe, uso, sabe, da força que Deus me deu para o bem, de fato eu vou colher tudo isso em favor da minha própria vida e da minha casa. Então, o salmista ele está dizendo aqui que ele estava perturbado, ele estava cansado, e tem momentos que a gente se perturba, tem momentos que né, a gente cansa. E tem no verso 5 que ele fala assim: penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos. Todo mundo, quando tem uma situação difícil, começa a lembrar das coisas que viveu no passado. Ah, eu estava melhor lá. Ah, se eu pudesse voltar àquele tempo. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, eu não sei você, mas aquela sensação, nossa. Aí você olha no espelho, você começa a ver as rugas, os cabelos brancos, né? E a gente tá tipo assim, a gente pensa que nunca vai ficar velho. Eu lembro quando eu tinha meus 15 anos, eu olhava assim, aquelas pessoas com 35, eu pensava assim, que velho, 35 anos. Hoje tem 37, fazer 38. E eu pensava, ui, que velho. Mas só Deus sabe, né? Como a gente é inocente. Então a gente olha pro espelho e a gente começa a ver as expressões faciais, as rugas, elas aparecem e você começa a lembrar do passado, das coisas passadas, como eu era jovem, eu tinha um cabelo assim, eu tinha uma pele assim. Isso não vai voltar mais. Eu sinto muito te falar, mas o passado está lá no passado, por isso que se chama passado. Isso não vai voltar mais. Você pode usar meios, né, que hoje tem muitos acessos aí bons, muitas facilidades para você, vamos dizer assim, retardar o processo de envelhecimento, principalmente para as mulheres. Mas tudo aquilo que você viveu lá na sua juventude, isso não vai voltar. E o salmista está dizendo: eu penso nos dias de outrora, traga lembrança os anos de passados tempos. Isso por quê? Porque talvez naquele passado tempo alguma coisa o havia consolado. Porque tem coisas do nosso passado que nos consolam. Tem coisas que nós vivemos, né? Ou que já há muito tempo nós tínhamos, por exemplo, né, com relacionamento com pessoas, ambiente onde nós passamos, que nós vivemos, isso tudo tem momentos ali que ficaram marcados na nossa memória. Então eu vou trazer a memória quando eu estou muito angustiada, eu vou lembrar daquelas cenas. E o salmista está dizendo exatamente isso. Eu trago à lembrança os anos de passados tempos. Aí ele fala assim, mas durante a noite eu pergunto no meu íntimo, o meu espírito lá dentro, eu tô ali sondando o meu próprio espírito e tô perguntando para mim mesmo, rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Porque ele está tão assim desanimado? Vai dizer que você não tem esse dia ou vai me dizer que hoje você não está assim? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Responda-me isso. Acha que Deus mudou? Não. Acha que Deus perdeu o poder dele? Não.
Deus não perdeu o poder dele. Aí o salmista está dizendo, mas aí eu começo a indagar tudo isso e eu pergunto, por que essa minha aflição? Por acaso mudou-se a destra do Altíssimo? Não, não mudou nada. Então quer dizer que ele tem o poder de fazer tudo de novo? Tem. Ele tem o poder de fazer todas as coisas? Tem. Ele tem o poder de curar essa doença? Tem. Ele tem o poder de abrir minha madre? Com certeza. Ele não mudou. A destra do nosso Deus não foi alterada, não foi trocada, não foi modificada. Não, ele está assentado no seu trono. Ele reina para todo sempre. A ele a glória, o poder, a honra, tudo que você imaginar é dele. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, o salmista está lembrando do passado e ele está dizendo, não, Deus fez no passado, eu vivi coisas boas com Deus. E eu estou perguntando a mim mesmo, no meu espírito, se ele mudou em algum aspecto. Não, ele não mudou, ele continua sendo o Senhor, porque eu recordo dos feitos do Senhor, eu lembro das maravilhas da antiguidade, aí eu posso considerar as obras dele, os prodígios que ele fez, o caminho que ele abriu. Lembra lá do caminho que ele abriu para o povo passar naquele mar? É o mesmo Deus que fez lá e é o mesmo Deus que está aí com você. Deus não muda, ok? Deus não muda. Você tem que entender isso, porque tem dias que o inimigo vai lutar contra a sua vida, vai tentar fazer você desistir, vai tentar fazer você desanimar, perder a paciência, desistir das promessas, mas o que o Espírito Santo de Deus está pedindo para falar para você é, ele não muda. Ele tem o poder de fazer todas as coisas, ele tem o poder de restaurar o teu casamento, ele tem o poder de te dar um marido abençoado, uma esposa abençoada, filhos abençoados, mudar a tua vida financeira, te curar desta enfermidade, libertar uma pessoa da sua família, um ente querido. Ele tem todo o poder nas mãos. Então o salmista está dizendo, eu recordo dos prodígios de Deus, eu recordo do caminho que ele abriu e eu vejo quão grande ele é. Deus, escute o que eu vou falar para você. Deus ele é tão poderoso, ele opera tantas maravilhas entre nós e ele faz isso para que seja notório o poder dele. Quando Deus deixa você chegar num limite, numa circunstância assim, que você fala assim, nossa, eu cheguei no meu limite. Deus ele vem para trazer notório a sua bênção, para que as pessoas que duvidaram passam a entender que só aconteceu um milagre na sua vida porque Deus é real. Deus quer se fazer real na sua vida e através da sua vida na vida dos outros. E para que isso aconteça, você tem que ser um testemunho vivo. Para viver as bênçãos de Deus, você tem que passar pelo deserto da vida, pela sequidão. É difícil, mas Deus, ele está com você. Quando Agar estava lá chorando, sofrendo, naquele deserto, sendo humilhada, aí o anjo vai lá e abre a visão dela para ela ver que a água estava lá, a fonte de água estava na frente dela. Você entende uma coisa, que Deus abre o caminho onde eu não consigo enxergar. Tem coisa na nossa vida que a luta está tão grande, que a dificuldade é tão imensa, que ela tapa completamente a minha visão e eu não estou vendo a fonte que Deus tem para mim. Então é por isso que Deus está falando com você. Eu quero fazer notório as bênçãos que eu prometi a você e eu vou fazer. Eu vou fazer as pessoas enxergar que eu sou Deus na sua vida. Deus não faz nada por acaso. Às vezes nós fazemos. Às vezes nós criamos coisas por acaso. Deus em tudo tem um propósito. Em cada endereço que você já viveu, com cada pessoa que você se comunicou, em cada trabalho que você trabalhou, tudo Deus tem uma conexão, uma ligação. Entendeu? E o salmista diz aqui, ele opera maravilhas entre os povos. Ele faz notório o seu poder. Porque com o braço dele ele remiu o povo. Com o braço dele ele salvou o povo. Então, você não tem que se preocupar. Deus está falando para você, não se preocupe com a situação que você está vivendo. E eu sei, de fato é difícil quando você quer uma resposta e você não tem. Se Deus ainda não te deu, porque não é hora de você saber. É a mesma coisa que se você pede uma posse para Deus e se você ainda não recebeu, porque não é hora de receber. Porque Deus não está surdo, Ele ouviu a sua oração.
E ele não está limitado no poder. Ele pode fazer quando ele quiser e na hora que ele quiser. E por que ele não respondeu? Porque não está na hora dele responder. Tem um tempo para ele responder, tem um tempo para ele trabalhar e tem um tempo para ele entregar a bênção para você. Houve um tempo que Deus ouviu o clamor do povo que estava no Egito. Houve um tempo que Deus levantou Moisés. Também houve um tempo que Deus teve que tirar o povo de lá. E teve um tempo que Deus teve que tratar com o povo do Egito, para depois entrar na terra de Canaã. Teve que tratar com o povo no deserto, só para depois entrar na terra de Canaã. Então, se tem coisas que você está orando e Deus não está respondendo, é porque não é hora. Não é porque Deus não te ama ou porque Ele não quer o teu bem. É porque Ele vê que você não está preparado para receber aquilo que você está pedindo. Deus está falando para você: eu quero fazer notório o meu poder na sua vida. E você vai entender que tudo que você está vivendo é para uma honra maior, uma glória maior, para que o meu poder se manifeste na sua fraqueza e para que as pessoas vejam que você não está servindo um Deus feito pelas mãos dos homens. Você está servindo o Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Então o Espírito Santo manda te falar isso. Ele vai fazer notória a tua bênção. E as pessoas vão entender que tudo aquilo que você esperou valeu a pena. Acredite no que eu estou falando para você. Tudo aquilo que você está esperando em Deus vai valer a pena. Ainda que você olhe diante da circunstância que você está vivendo agora e você fala assim, não sei se está valendo a pena não, está tão difícil, mas o Espírito Santo está mandando eu falar para você. Tudo aquilo que você está esperando em Deus vai valer a pena. Está chegando a hora de você ver com os seus próprios olhos as bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas aqui que Deus já começou a operar. E Deus está falando assim, ainda não é o fim. Tem muita obra ainda para Deus realizar na sua vida. Tem muito caminho, uma grande jornada ainda para você percorrer. Mas que vai ser notório o que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas vão ver e falar assim, como é possível? Não podia ter e agora tem? Sim. Porque o nosso Deus faz isso. O Senhor confunde. Lembra quando o Senhor confundiu o povo lá do Egito? Deus também vai confundir o teu inimigo. O povo estava no arraial, o próprio Deus estava lá, tirando as rodas daquelas carroças, travando o povo e pedindo o povo de ir atrás dos seus filhos, porque é assim que ele faz. Ele nos livra do perigo, ele nos livra do mal. Mas quando chega o momento da parte de Deus de ser notório, a notoriedade de Deus, ninguém pede. Quando chega o momento de Deus nos honrar, de Deus abrir a porta, de Deus selar a aliança que Ele tem conosco, ninguém pode impedir. Então esta é a palavra de Deus para você. Vai ser notório o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode até por um momento esconder, mas vai chegar um momento que não vai ter como esconder. As pessoas vão ver. Elas falam assim, nossa, como é possível? Porque elas precisam ver que você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus vivo, você serve um Deus grande. Você não está servindo um Deus morto, não. Escute o que eu estou falando com você. Você está servindo um Deus vivo. Então, primeiro, o que Deus mandou falar aqui nessa mensagem é: cumpra com a sua palavra, seja fiel a Deus do pouco que você tem, porque Ele tem muito para te oferecer, tem muito para te dar. E que as pessoas possam olhar você pelos seus frutos, não só pelas suas palavras. E eu estava até falando desse conhecido que ele falou uma mensagem que eu até esqueci de mencionar, que ele falou assim que o ser humano é assim, o coração é o motor e a boca é o escape. De fato é. Porque quando tudo que está no nosso coração sai. E as nossas atitudes tudo aquilo que tem dentro de nós, uma hora nós vamos exteriorizar. Então é isso que eu estou falando para você. Você tem que ser aquilo que realmente você é em Deus. As pessoas têm que te conhecer não por aquilo que você fala. Não, não é isso. Você tem que ser conhecido pelos seus frutos. E acredite, quando nós temos frutos, quando nós temos bons frutos e as pessoas veem os nossos frutos, é notório como Deus é na nossa vida. Não tem como disfarçar, não tem como esconder essa luz. As pessoas, elas veem de longe essa luz do Espírito brilhando na nossa vida. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. E Deus está falando novamente, mandando repetir para você. Vai ser notório o que eu vou fazer na sua vida. Vai ser tipo assim, sabe Isabel, quando o anjo a visitou e visitou Zacarias, e Zacarias até ficou mudo, até a criança nascer, João Batista, mas por um tempo ela conseguiu esconder, mas chegou um momento que era notória a barriga dela e não teve como disfarçar. A sua bênção vai ser igual. Por um tempo você até vai esconder um pouco, ninguém vai saber ali, mas quando chegar o momento da barriga ela explodir, crescer, não tem como esconder, porque as pessoas têm que ver o milagre, tá bem? Essa é a mensagem de Deus para você, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com
todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.